No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua sexta-feira, dia 20 de setembro de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe a todos de forma rica e poderosa. Vamos nós para mais uma edição do Minuto da Unicidade. Lembrando que nós estamos de volta também com o programa Nossa Voz na Rádio Betel, 98,7 FM Rio. Estamos ali na região da Barra, zona oeste do Rio de Janeiro, Barra, Jacarepaguá, Recreio dos Bandeirantes e, é claro, pela internet através do rádio Betel 98fm.com.br, e também você pode baixar os aplicativos, ouvir melhor no aplicativo, abriu o aplicativo da Rádio Betel e pronto, já ouve a rádio num alto e bom som, tá certo? Ouça o que diz a palavra de Deus. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. Pelo qual são todas as coisas, Jesus Cristo, e nós por Ele, singular e não por eles. Esse texto é muito utilizado pelos defensores, da doutrina trinitária, aqueles que defendem a Trindade. Olha aí, Tony, um só Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo. E aonde entra o Espírito Santo aqui, nessa afirmativa de Paulo? Onde é que entra o Espírito Santo aqui? Nesse texto. Eu insisto nessa tecla porque, mas tem outro texto. Não, nesse texto. Porque se está falando da divindade, se está falando do governo, se está falando do domínio de todas as coisas, e há uma tríade que está governando e faz parte de tudo isso, tem que falar dos três, não somente de dois. Nós falávamos ontem sobre a passagem que está lá no Evangelho que escreveu João, capítulo 14, verso 7, que Filipe pergunta: mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus fala: estou há tanto tempo convosco e não me conhece, Filipe? Veja que quando Filipe questiona, interroga o Senhor Jesus acerca do Pai, Filipe faria a mesma pergunta caso ele estivesse ouvindo Paulo falar: olha, todavia para nós um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Ele faria a mesma pergunta. Mas cadê o Pai então? Jesus Cristo eu sei quem é, mas e o Pai? E Jesus, a resposta dele para Filipe, ele diz o quê? Ele pergunta pelo Pai. E o Pai fala: estou há tanto tempo convosco e não me conhece, Filipe. Ele não falou que o Pai está no céu, ou o Pai está ali, ou o Pai está aqui, o Pai está lá, o Pai está em tal lugar. Não, ele se apresenta para Filipe. É como se ele abrisse, rasgasse o véu do entendimento lá, da compreensão, e desse um start em Filipe. Porque os profetas falam, o profeta Isaías mesmo, se você pega Isaías capítulo 9, verso 6, diz o quê? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, ou seja, o governo, está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então aquele menino que nasceria é o Pai da eternidade. Paulo aqui, ele está falando para a igreja de Coríntios: olha, Deus é um só, o Senhor também é um só e é Jesus Cristo. Se só Jesus Cristo é o Senhor, o que nós fazemos quando diz lá no Evangelho, nos profetas, no Antigo Testamento, que Jeová é o Senhor? O texto que eu digo sempre aqui, cito ele inúmeras vezes, Isaías 43, verso 10 diz, para que se saiba me criar e entendas que eu sou o Senhor e não há outro. Jeová. Eu vou ler outro texto aqui de Isaías, que é bem interessante, você vai ver o próprio Jeová falando aqui, uma passagem muito interessante para você conferir com a gente. Isaías 45, olha só, Isaías 45, verso 5, diz assim,
eu sou o Senhor e não há outro, e fora de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que tu não me conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Paulo está falando, tem outro Senhor que é Jesus Cristo. Olha aí, olha o problema. Porque nós lemos lá, um só Deus, o Pai, e um só Senhor, que é Jesus Cristo. E aqui Jeová está falando, não, olha, eu sou Senhor, e não tem outro, não tem outro. E ele diz mais, para que se saiba desde Isaías 45:6, desde o nascente do sol, desde o poente, ou seja, o sol nasce numa extremidade, vai na outra. O que ele está dizendo? Por toda a terra, embaixo da terra toda, desde uma ponta a outra, eu sou o Senhor e não tem outro. É a mensagem a ser ecoada por todo o planeta Terra. Eu sou o Senhor e não há outro. O próprio Jesus dizendo, ninguém pode servir a dois senhores, porque vai agradar a um e desagradar a outro. É por isso que Benihim escreve o livro lá, Bom Dia, o Espírito Santo. E nos textos de Benihim, o Espírito Santo se sente enciumado, porque todo mundo fala do Pai, todo mundo fala do Filho, mas não fala do Espírito Santo. Olha só a confusão de Benihim. Mas essa confusão não é culpa de Benihim, porque ele estudou a teologia, ele mergulhou, bebeu das fontes teológicas e viu, há uma incoerência, uma incongruência nessa questão aqui. Como é que Jeová diz que não há outro Senhor? E ele diz mais, eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Portanto, quando Paulo diz lá, o texto que nós começamos a ler, 1 Coríntios 8:6, um só Deus, o Pai, de quem é todas as coisas, um só Jesus Cristo, pelo qual fez tudo, e nós por Ele, você está entendendo? Ele está dizendo a mesmíssima coisa aqui de Isaías, ele está puxando a divindade de Cristo para o centro, para o local que ela deve ser analisada, pelo contexto que ela deve ser analisada. Não está falando de dois aqui, porque Jeová está falando, se estão procurando o Senhor, eu sou o Senhor. Se vocês querem saber quem é Deus, eu sou Deus. É Jeová falando, eu sou Senhor, eu sou Deus. E Jesus é Senhor e Deus. Aliás, não posso deixar de citar esse texto, lá no Evangelho de João, no capítulo 20, verso 27, disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejais incrédulos, mas crente. E Tomé respondeu e disse, verso 28 de João 20, Senhor meu e Deus meu. O que Tomé disse? Senhor meu e Deus meu. Aí o que Jesus repreende ele? Não, eu sou Senhor, mas Deus não sou. Jesus repreendeu ele? Não, Jesus disse, porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurado são os que não viram e creram. Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. Isaías fala, vocês têm que saber desde o nascer do sol que eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. É por isso que nós estamos aqui todos os dias com essa proposta de trazer esclarecimento. É claro, mas aí, Tony, como é que fica lá? Ele assumiu, assentou-se à direita de Deus, intercede por nós, e aí, etc, etc. E aí ele não sabe o dia que vai voltar, ele disse que vou para o Pai porque o Pai é maior que eu, e aí como é que fica? E a voz que aparece? São tantos os questionamentos, mas você precisa partir de um princípio. Qual é o princípio? Que Jesus é Jeová. É Jeová. Inclusive, por causa desse programa aqui, é que a Rádio Musical FM, lá com o pastor César Cavalcante, ao programa Vejam Só da Rede TV, lá do RS Sócio, que tem levantado os debates. Jesus e o Pai é a mesma pessoa? São a mesma pessoa? Esses são os temas de vários debates que têm se estourado, pelo menos há uns 2 ou 3 anos, sempre com o mesmo assunto. Jesus e o Pai é a mesma pessoa, são a mesma pessoa. Eu já participei, só eu, de uns 3 ou 4 temas desses na rádio, na TV.
Michael Knight também, os amigos também, pastor Carlos Moisés, somos convidados para poder afirmar isso que nós estamos falando para você aqui todos os dias. Nós estamos aqui falando, olha, sim, essa pergunta respondida pelo Minuto da Honestidade hoje, você vê, sim, não existe 2, muito menos 3, mas é claro que isso vai, né, de encontro ao que vem sendo anunciado ao longo dos anos. Desde Nicéia, Concílio de Nicéia, você pode pesquisar o que é isso, de lá para cá, pronto. Ah, Tony, mas você é o dono da verdade? Não, eu sou apenas o filho do dono da verdade falando isso para você. Um abraço para você que está na Rádio Betel FM, obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu não falo, a gente não traz essa mensagem para poder lhe atacar, não é o ad hominem aqui, enfim, anunciar a verdade. Faz bem se você decrete, procurar pesquisar um pouco mais, conhecer mais a fundo, né? A gente está aqui todos os dias tirando uma dúvida sobre esse tema amplo, esse tema que vem sendo debatido há mais de 1.700 anos. Esse tema é debatido há mais de 1.700 anos, não é no Minuto da Honestidade que a gente vai resolver essas temáticas, mas o importante é saber, né, os primeiros passos para poder você crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Bom, meus irmãos, bom fim de semana para todos. Voltaremos na próxima segunda-feira com mais uma edição do Minuto da Honestidade. Peço suas orações, Deus abençoe. Para você que está na rádio, vamos a mais um louvor e nós voltamos segunda-feira. Graça e paz, até lá. Minuto da Unicidade.